sessão essa que foi polêmica, sessão essa que ficou aí no ar. O que vai acontecer daqui para frente? Pode vir aqui, Paulo. Paulo, você também esteve lá na sessão juntamente comigo, né? E agora nós vamos passar, Paulo, o resumo para o pessoal de casa entender sobre essa CPI que havia uma expectativa de que fosse aberta, mas a maioria dos vereadores ali rejeitaram. Então, para quem está nos assistindo e entender o que aconteceu, nós vamos passar primeiro o resumo e depois a gente comenta sobre isso, que depois de toda essa confusão aí, alguma coisa tem que ser feita, né? Tem que ser feita, tem que ser apurada aí, porque as denúncias são denúncias sérias, são denúncias graves e realmente aconteceu isso, abre-se um alerta aqui para o município de Vilhena, né, Paulo? Boa tarde, Joel. Boa tarde a sua equipe. Boa tarde a você que está em casa. Realmente, o que você colocou é muito importante que se abra essa discussão, pelo menos, seja no âmbito da Câmara de Vereadores, seja no âmbito da Justiça Eleitoral, seja no âmbito da opinião pública, mas esse assunto não pode passar despercebido da população vilenense, né? Como você disse, as denúncias são graves, né? E nós precisamos realmente apurá-las para que, se houverem culpados, que sejam punidos, né? Por essa ou por aquela justiça, mas que sejam punidos. Então nós vamos agora assistir um resumo de tudo que aconteceu hoje na Câmara de Vereadores. Precisamos mudar a imagem desta casa de leis, onde todos comentam na cidade que a Câmara não faz nada, não investiga, não fiscaliza. Os comentários que circulam é que a investigação é crime eleitoral. Não seria crime eleitoral se o prefeito fosse o candidato, mas não é o prefeito o candidato. Na verdade, essa CPI é de competência dessa Câmara de Vereadores investigar. A prefeitura, os servidores, secretários, os cargos estão pressionando os servidores, coagindo a ir em reuniões encaminhadas. Isso é crime. Nós temos aqui, inclusive, áudios. Eu gostaria de pedir para os meninos do TI que colocassem um áudio da Rose, secretária da Assistência Social, coagindo servidores para irem encaminhadas em reuniões. Se possível, coloca para a gente. Para tratar nossos primeiros casos. Eu peço que guarde lá, por favor, que já mexer no celular. Não falar. Não é o mapa que ele quer. O que acontece? Vocês sabem, eu quero ter esse horário porque a coisa assim é uma coisa assim que não é muito trabalho, né? É a coisa que vocês sabem que a gente está sendo cobrado e eu não vou ficar passando de programa em programa. Realmente não passando de programa em programa. Eu acho que cada coordenador tem que chamar as pessoas ali que foi contratada agora ou está no lado da administração para fazer. Todo mundo não adianta. Portaria é assim, não é uma coisa que ninguém está pedindo, entendeu? Quem é portaria sabe que isso acontece desde o tempo da pedra. E graças a Deus eu não vou ficar cobrando ninguém, não vou ficar responsável por ninguém. Eu só vou passar a mensagem. Tem portariado que não está indo fazer o que foi combinado para ser feito, entendeu? E infelizmente eu não vou segurar mais ninguém. Infelizmente, não vou ficar, aí eu vi a questão toda que a gente sofre, eu acho que tem que abraçar. Se não precisa, então pede para sair. Aí já é uma opção da pessoa. Eu acho que não precisa, porque não, eu não posso ir para um por causa disso, por causa daquilo. Eu também tenho um filho, eu tenho iniciativa. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem aqui. O meu nome, usar o meu nome pra isso. Porque eu tenho uma auditoria da Bíblia até hoje, que ela usou a máquina pública da educação pra estar nessa cadeira, sendo que quem ganhou fui eu. Se você tem alguma denúncia a fazer contra mim, o Ministério Público está bem aí. Procura o Ministério Público e faça a questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Você vai ter um momento de se manifestar. Isso aqui, na verdade, é assim.
A gente pede todo mundo que tenha calma, vamos ter sabedoria, não é fácil o momento. Ninguém aqui da Câmara gostaria de estar vivendo isso, eu não gostaria de estar vivendo isso. Vocês não imaginam tanto que é difícil estar vivendo isso. É uma situação difícil, uma situação que ninguém desejou. Nós temos que colocar e cada um vai votar de acordo com sua consciência. Cada um vai votar porque aquilo que acredita está correto ou não. Então assim, não adianta a gente ficar julgando aqui. Se o procedimento for excluído, acaba-se essa novela. Se for aceito, todas as partes vão ter a oportunidade de apresentar suas defesas. Isso, gente, isso é o processo legislativo, isso é a democracia. Então, a gente não adianta ficar acusando um ou outro, não adianta ficar esse pé de guerra. Tem que fazer da melhor maneira possível, é isso que eu estou tentando fazer. Então, assim, a denúncia está aqui, vai ser julgada, cabe o plenário da casa aceitar ou não. Aceitando a maioria, ela não vai ser automaticamente que quer dizer que o prefeito vai ser cassado ou qualquer coisa do tipo. É uma análise, vai ser feita uma análise, então a gente tem que respeitar isso, viu? Eu peço que o plenário da Câmara aqui respeite, que a gente consiga fazer da melhor maneira possível. Tá? Voltando aqui ao assunto. Nós temos aqui na casa 2 vereadores que são da polícia, um civil e outro militar. E eles são muito bem conceituados na cidade pela forma que trabalham dentro da polícia. Têm o respeito da população. Eu acredito que jamais Vossas Excelências vão se furtar e investigar tais fatos como consta aqui nesse processo. Hoje, a gente está aqui numa situação muito delicada, o município está passando por uma turbulência e nós precisamos resolver essa situação. Então eu convoco a vocês, vamos abrir essa CPI, vamos investigar, não estamos aqui para caçar ninguém, nem para julgar ninguém. Se for o caso, lá na frente se encerra a CPI. Os fatos apurados vão dizer por si. Então eu peço a todos aqui que vamos pensar com sabedoria, que o nosso município não precisa estar passando pelo que está passando. Na nossa visão, não muda nada. O crime continua sendo eleitoral. A gente, no início, ficou sabendo que tinha áudio com a voz do prefeito, não apareceu, com a voz da primeira-dama, que é candidata a deputada, também não apareceu. Aí o que apareceu na denúncia que fora protocolado na sessão passada, aqui só tem entre servidores falando com servidores. E aí quando querem, de alguma maneira, crucificar a secretária, ali também a gente tem que olhar a hora que foi que a secretária falou aquilo. Aonde ela estava, a reunião, o local, o horário e tal. E eu consegui entender algumas coisas de um áudio muito ruim aqui, mas eu entendi que ela falou que tem comissionados que não está indo para a rua à tarde, pedir voto e tal. Agora, pergunta aos senhores, será que o governador desse estado não tem cargo comissionado fazendo campanha para ele à tarde? Será que os deputados daqui da nossa região, vamos pegar os 4 deputados aqui, não tem, os comissionados deles não estão trabalhando à tarde? Cargo comissionado, senhores, senhoras, chama cargo de confiança. Quando o chefe roda, roda todo mundo. Então nem precisava da secretária falar. Eu acho que se tivesse juízo, já estaria fazendo. Entendeu? Agora, acuar eles para trabalhar na hora do serviço é uma coisa. Agora, pedir para poder ir trabalhar, eu não vejo nenhum crime da parte da secretária de fazer isso. E ainda mais na maneira que ela colocou. Então, assim, o crime é político porque diz que o prefeito está coagindo para angariar votos, é eleitoral, para a esposa que é a candidata a deputada estadual. Então, assim, aqui nessa casa, o vereador Damasceno, vereador da Balipa, realmente tem 2 vereadores da polícia, um civil e outro militar, muito bem conceituado. Inclusive, policiais esses que deram suporte para a Polícia Federal prender os vereadores bandidos que roubavam o dinheiro do município de Vilhena. Vereadores e prefeito. Meteram tudo na cadeia. É isso que os senhores E eu confio em vocês, confio no vereador Damasceno que está aqui para fazer a justiça. A analogia que eu faço com o que está acontecendo é que ao exonerar pessoas por elas simplesmente não querem tomar partido, por este ou aquele candidato, por pedirem o direito da liberdade de escolher,
perder seus empregos, muitos têm sua única fonte de subsistência retirada, que não se baseia somente no alimento, mas também em outras despesas, aluguel, faculdades, entre outras. No caso das marmitas, o senhor que retirou, ele fez com o próprio recurso. E aqui está sendo feito com o dinheiro público. Em relação à comissão processante, é uma ferramenta de investigação. Hoje, esta casa tem um corpo de funcionários altamente qualificados para colaborar com a comissão, com isenção e independência. Caso depois de apuradas as denúncias não se lograr êxito, ela pode ser arquivada. Caso contrário, seguir os trâmites da casa e os órgãos de fiscalização. Mediante as denúncias apresentadas, nas várias informações que chegaram, me posiciono a favor da abertura da comissão. Tenho convicção que esta casa atuará com independência e imparcialidade. Esta Câmara tem colaborado sempre com o Executivo, por acreditarmos que os dois poderes têm harmonia e independência e que, no conflito dos interesses, das paixões e das vaidades, sempre deve reinar o respeito, a paz e a tolerância. Muito obrigado a todos, que Deus proteja e ilumine a todos. Em discussão, recebimento da denúncia nos termos do processo legislativo número 239/2022. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Quem concorda com o recebimento da denúncia permaneça como está e quem discorda que se manifeste. Rejeitado o recebimento da denúncia por votos favoráveis e contrários. Aí. Você tem que respeitar a população, que não sabe respeitar. Também você, presidente. Ordem no plenário, Johnny Pinto. Vai, valeu. Valeu. Gente, não é permitido isso em plenário. A sessão tem que ter respeito. Não tem mais nada pra você aqui. Então, esse foi o resumo do que aconteceu hoje, para quem está nos assistindo entender o que foi esse pedido rejeitado de abertura de CPI. Eu até destaquei os pontos aqui, porque o que se tem dessa denúncia, o que estaria acontecendo ali é usar servidores comissionados para ajudar na campanha da esposa, o prefeito interino ajudando na campanha da esposa, que é deputado estadual, e eles estariam num período de trabalho normal dentro da prefeitura, estariam também com essa função. Inclusive, até alguns áudios ali, até alguns vereadores citaram a questão de eles estarem trabalhando no período normal e ainda estendendo esse horário para poder ajudar nessa campanha. O segundo ponto que é interessante destacar, que seria contratar esses comissionados em período de campanha eleitoral. E o terceiro ponto seria ter os secretários dele à disposição da campanha também. Você que também acompanha a política há muitos anos aqui, não é parecido com a antiga gestão? Assim, não é a mesma situação, mas não é a mesma coisa de usar a máquina pública para favorecer, para tentar uma reeleição? Joel, isso é uma coisa da cultura política do nosso país. Não é aqui em Vilhena, não é em Colorado, é em todo o país, né? Indistintamente, os políticos se utilizam desse subterfúgio que a lei dá essa abertura para que os cargos comissionados, que são cargos de confiança, estejam à disposição do político no período de trabalho. Agora, é óbvio que, na prática, a gente sabe que o camarada que recebe uma portaria, ele está muito além disso, muito mais à disposição do político, né? E aí é importante dizer o seguinte, que é interessante como a história se repete aqui em Vilhena de tal maneira que a gente precisa relembrar o caso de uma família tradicional que tem aqui, o quanto essa família é acusada, né, de nepotismo, do uso de servidores e fora de horário, né, e tantas questões que envolvem essa família, mas a gente vê outros grupos que não são de famílias
mas que pretendem sim ser famílias no poder, e a gente pode ver que a cada pleito surgem novos candidatos que são ou esposa ou marido, ou eu sou a fulana casada com fulano que foi vereador, né? E assim vai essa tentativa, essa busca incessante de poder aqui em Vilhena. Então, lamentavelmente, essa não é uma atitude isolada deste prefeito ou do anterior, como você acabou de colocar, o japonês mesmo foi cassado em virtude dessa situação, né, de se utilizar dos servidores, inclusive já foi condenado, né, e está aí nessa situação, aguardando lá o julgamento lá, né, pelo TSE, mas o fato é que isso aconteceu. E teve lá a secretária de Agricultura afastado, Jair Dornelas, teve lá a secretária de Comunicação e mais pessoas que também foram condenadas em conjunto em função desse tipo de atitude. Agora, o que fica por que é que os vereadores rejeitaram? Né? Por que foi rejeitado? O que é que justifica a rejeição de uma CPI quando o presidente Samir Ali colocou muito bem lá, disse, olha, nós abrimos a CPI, se for o caso, meu papel como presidente é abrir a CPI, e se for o caso de apurar, vamos apurar, e se for o caso de condenar, será condenado, mas lá na frente. Agora também poderá acontecer de a CPI não caminhar. Mas o papel do fiscalizador, o papel do vereador de buscar a solução para esse tipo de problema, e aí é importante dizer que essa não é uma questão só da Câmara de Vereadores, mas eu vejo também como uma questão que envolve o Ministério Público Eleitoral, né, que deve tomar uma atitude nesse sentido de investigar, porque as denúncias são sérias, né, precisam ir a cabo, precisam realmente ser apuradas com muita seriedade e com muito dinamismo, porque o processo eleitoral dessa eleição está aí acabando aqui a 20 dias. Então precisa realmente de muita seriedade, muita transparência para cuidar desse caso agora. Paulo, até fazendo uma análise ali sobre a fala dos vereadores, inclusive, o que me chamou a atenção é que parece o seguinte, que alguns vereadores passaram pano para a situação, porque justificaram, você acha que o governador não faz isso? Você acha que não sei quem faz isso? Então, quer dizer, quer legitimar uma prática que, na verdade, deveria ser investigada. Você usou a palavra ideal, legitimar. O próprio vereador Pedrinho deixou isso muito claro no discurso dele, que as pessoas puderam assistir agora, né? Que isso é uma prática comum, isso é uma coisa normal, né? Nesse meio, aquilo que eu falei anteriormente. Então, assim, faça uma coisa errada 100 vezes, ela vai se tornar uma verdade. Fale uma mentira 100 vezes, tornar a verdade. Faça errado 100 vezes e ela será o normal. Então, para quem age dessa maneira já historicamente, esses vereadores que são de grupos que já fazem isso há muito tempo, fazer o contrário é muito difícil. É muito difícil a gente seguir a legislação ao pé da letra. Muito complicado isso. E você que trabalha, que é advogado também, sabe que está se formando, né? Logo mais vai estar aí com a OAB, vai estar com o seu diploma para poder atuar. Mas você sabe que a brecha da lei, o que serve para Chico não serve para Francisco. Exatamente. E esse é o ponto, inclusive foi interessante você falar nisso, porque a gente vê que como é confortável, como é cômodo para determinados vereadores que começaram o mandato puxando o saco do prefeito japonês, né? E aí deixaram a coisa rolar, as pessoas reclamavam, nós denunciávamos, TV Alamanda denunciava tanta coisa errada e eles foram blindando o prefeito durante muito tempo. Quando o prefeito cortou lá, sei lá, se mordomia, sei lá o quê, porque a gente não sabe nos bastidores, né, Joel? Virou a chave. Virou a chave, aí ele virou alvo, né? Virou alvo também. Então, assim, tudo depende da conveniência, do momento, né? Então, agora, nesse momento, nós vemos aí esse embate do prefeito Macedo, por essa vaga que ele pretende disputar agora a eleição, essa eleição, como é que chama? Essa próxima eleição aqui agora, né? Tem outro nome que eu esqueci o nome dela agora. Tem a geral e vai ter a municipal. Então, o prefeito está buscando dentro do partido essa vaga e acabaram brigando ele, se desentendendo ele com o Samir. Aliás, vergonhosamente, naquele episódio que aconteceu lá na Câmara, em que ele agrediu o presidente da Câmara fisicamente e agrediu todo o parlamento, na verdade, né? Através daquela atitude dele na presença de crianças, né? Inclusive, saiu uma matéria aqui que horas antes de ter essa sessão de hoje, ele foi lá até a Câmara, fez um pedido formal de desculpas ao Samir Ali. Então houve aí, de acordo com a matéria, houve esse encontro entre eles e foi restabelecida ali uma paz. Porque quando ele entrou para ser o prefeito,
era a união. O que a gente ouvia ali na primeira semana era a união, não vai ter mais impasse, a Câmara, o Poder Legislativo e o Executivo estão juntos, estão para trabalhar pelo povo, e isso, mais de um mês depois, já não é o que nós estamos vendo aí. Por uma questão pessoal, uma questão de escolha, né, de quem seria o candidato, quem será o candidato do partido para essa próxima eleição, né? Então, isso são episódios lamentáveis que, no final das contas, quem perde é a população, é a cidade de Vilhena, que tem o seu nome manchado, né? Tem aí na política realmente uma questão que envolve muita moral, né? Ou falta de moral. Então, eu acho que nós precisamos, na verdade, Vilhena precisa de novas lideranças. E talvez seja esse o ponto. Talvez a busca por consolidação de alguns nomes, né? O próprio Macedo, o próprio Samir Ali, Jonathan Pagani, tantos outros vereadores que pretendem se destacar, estão tentando se posicionar, mas eu acho que precisa ser feito isso com muita coerência, com muita responsabilidade, né? Eu acho que a ascensão política, ela tem que ser uma questão natural, tem que ser uma coisa natural para aqueles que se envolvem de verdade com aquilo que é de interesse público. Nós temos aqui, ó, os vereadores que aceitaram, né, foram contra aceitar a denúncia, que foram o Pedrinho Sanches, a Vivian Repsoldi, Zé Duda, Nica Cabo João, Ademir, Sargento da Massa, Zeca da Discolândia e Zezinho da Deságua. Os que foram a favor de aceitar foram apenas 4, foram aí a Clérida Alves, Wilson Tabalipa, França e Jonathan Pagani. Vendo essa votação aqui, o que dá para projetar para o futuro de Vilhena? Porque nós estamos aí há pouco mais de 6 anos e nem um prefeito conseguiu terminar o cargo. Isso realmente é uma pergunta interessante e preocupante, né? Porque um resultado como esse mostra o nível de responsabilidade, o nível de preocupação com aquilo que realmente importa no município. A gente vê ali que são decisões voltadas para os seus próprios interesses, né? E aí, quando o interesse pessoal fala mais alto, o interesse coletivo fica de lado. E aí passa a ser uma situação muito, muito lamentável para a sociedade de Vilhena, né? Paulo, eu gostaria de agradecer a sua participação. Você é sempre bem-vindo aqui. Eu sei que você também tem uma segunda denúncia, mas a gente vai trazer em um outro momento aqui no programa, que é referente também a esse assunto de CPI, a pré-CPI, a rejeição de CPI. E eu espero você numa próxima aqui para a gente bater um papo e falar sobre política, porque política hoje, ela tem que ser debatida e tem que ser questionada, né, Paulo? Com toda certeza. Essa denúncia é um áudio muito interessante que eu ouvi hoje pela manhã, nós vamos trazer no outro momento aí, então, e vamos conversar sobre isso.